E, gente, olha, a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 4 anos de idade está muito abaixo do esperado, gente. Um risco, né? Porque, de acordo com os dados da Gerência de Imunização aqui de Maceió, até o dia 1º de setembro, apenas 6%, 0,06% da população pediátrica havia sido imunizada totalmente. Muito baixo, né? Além disso, a população também está descuidando da vacinação contra pólio, outro risco. Aliás, esse é o assunto de hoje, do Explica Pra Gente, com a infectologista doutora Luciana Pacheco, e está no ar. Muito bem, vamos falar sobre esse assunto muito importante, porque a gente fica uma coisa que me preocupa, doutora Luciana Pacheco, que está comigo via live, mais uma vez, boa tarde, boa semana, é a preocupação, não só de todas as vacinas, mas essa campanha que se fizeram, inclusive antes, de não vacinar as pessoas. Eu não entendo, isso causa um risco muito grande para doenças erradicadas, doenças gravíssimas, que podem voltar, inclusive, a acometer a sociedade, né, a população, com casos gravíssimos, ou até morte, ou até sequelas irreversíveis, por conta dessa invenção de não se vacinar. É isso mesmo, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Infelizmente, é isso mesmo, Wilson. Eu escutei de uma forma interessante a fala de uma infectologista, que ela disse o seguinte, que o sucesso das vacinas, em algum momento, pode até ser contra elas, assim, funcionar contra elas, porque várias doenças já estão erradicadas pela vacina. Por exemplo, a varíola é uma doença completamente erradicada no mundo todo, e outras doenças que são controladas, que já foram erradicadas no Brasil, por exemplo, sarampo, uma doença que a gente já conseguiu o certificado de erradicação, e é exatamente porque as pessoas pararam de se vacinar, de vacinar suas crianças, a doença voltou. Então, as pessoas dizem assim, não tem mais sarampo no nosso meio, tá? Não precisa mais vacinar. Precisa, porque a gente só pode garantir a erradicação, o controle da doença com a vacinação. Não só sarampo, mas croup, né, a difteria, que é uma doença que acomete as vias respiratórias, a criança fica sem respirar, é uma doença gravíssima e tem um desfecho muito ruim e que a gente não vê mais acontecer, mas exatamente porque as pessoas estão vacinadas. E assim também é para a Covid, né, Wilson? Porque a gente viu que, embora a vacina ela não proteja a pessoa totalmente de ter a Covid, mas ela protege das formas graves da doença. E a gente sabe que criança também tem forma grave. Tem forma com falta de ar grave, que a gente chama síndrome respiratória aguda grave, com muita falta de ar, muita dificuldade de respirar, além de outras manifestações na pele, no coração, causadas pelo vírus, não pela vacina. Perfeito, exatamente isso. Por isso que eu acho que tem todo papai, mamãe e vocês têm que se vacinar. A vacina chegou, a gente lutou o tempo inteiro, quantas vidas se foram, porque nós não tínhamos ainda a vacina. Corremos contra o tempo, tivemos a vacina e agora as pessoas estão negligenciando, isso é terrível. Vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo, que é muito importante. Doutora Luciana, quem faz a primeira pergunta para a senhora aqui é a Lourdes Santos, ela mora na Xanda Jaqueira e ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, a vacina contra a Covid dá reação em crianças? Boa tarde, Lourdes. Toda vacina, Lourdes, pode causar reação, toda. Desde as da gripe, que a gente já conhece, as antigas, como para tratar tétano, todas podem causar reação. Mas as reações, elas são, na maioria das vezes, leves e passageiras. Em 48 horas já não tem mais a reação. Geralmente é reação local, dor no braço, dor no local da aplicação, porque essas vacinas são injetáveis, então pode causar essa dor no local da aplicação. Às vezes, dependendo, as reações também variam de acordo com as pessoas. Então, tem gente que não tem reação nenhuma, tem pessoas que têm um pouco de febre, um pouco de moleza. Isso faz parte da possibilidade, né, de reações nas pessoas. E crianças também têm. Todo mundo ficou com muito medo de uma reação chamada miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração causada também pela vacina. Pode acontecer, é raríssimo isso acontecer, e todos os casos
em criança. Nessa faixa etária de 3 a 4 anos, não houve relato dessa reação. Mas em crianças maiores, em adolescentes principalmente, houve. E todos os casos foram curados. E a gente sabe que a própria Covid, o próprio vírus da doença, o próprio vírus da Covid, ele pode causar essa miocardite. Então, é muito melhor a pessoa tomar a vacina e tratar a miocardite, se tiver, que é raro, do que ter a Covid e ter todas as complicações que a gente sabe que pode acontecer, inclusive a Covid longa, né? A Covid depois que passa aquele quadro agudo, e a pessoa pode ter alteração cardíaca, pode ter alteração cerebral, alteração nos músculos, dificuldade para respirar, alteração neurológica, esquecimento. Então, tudo isso pode pela Covid. Perfeito. Então, é muito custo-benefício de vacinar é muito maior do que se expor ao vírus e ter a doença, sabendo que existem vacinas eficazes e com poucos eventos adversos. Muito bem, doutora, vamos para a segunda pergunta. Nós estamos com o tempo apertadinho, nós temos que ir para o intervalo por conta do horário eleitoral gratuito e obrigatório. A última pergunta é a Letícia Moreira da Pajuçara. Ela pergunta o seguinte: doutora, minha filha é muito alérgica à vacina, pode prejudicar a saúde dela? A vacina não prejudica as pessoas alérgicas. Agora, existem duas vacinas que estão sendo aplicadas em criança, a Coronavac e a Pfizer. A Pfizer pode causar uma reação alérgica no momento da aplicação, mas a Coronavac não. A gente sabe que os riscos com a Coronavac são muito pequenos quando a gente compara, por exemplo, com a Pfizer. Esses riscos que eu já falei que são baixos. Então, é bom que converse com o pediatra, né, para ver qual a vacina que ela deve tomar. O pediatra faz uma solicitação para ela levar para o local de vacinação, mas mesmo pessoas alérgicas, mesmo pessoas que têm alergia a outros medicamentos, por exemplo, que foram vacinadas com a Pfizer, não tiveram nenhuma reação. Mas é sempre importante que o pediatra que acompanha a criança oriente, veja esse grau de alergia e oriente a vacina mais adequada para ela. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, boa saúde para todos nós, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Existem 17 vacinas aí que protegem contra as doenças dadas pelo SUS e não tem justificativa para que as pessoas não se vacinem. Perfeito. Boa semana para todos. Boa semana também, com muita saúde. Obrigado, doutora Luciana Pacheco, infectologista, falando sobre as vacinas. Importante vacinar, é muito importante para você proteger não só você, mas as coisas mais importantes das suas vidas, que são os nossos filhos, né? Enfim.